Olá, estamos aqui com uma mãe que está fazendo parte do projeto Nós Mães Negras Solo e a gente vai estar fazendo algumas perguntas para ela sobre a questão da maternidade. Então vamos iniciar. Você poderia iniciar para mim dizendo qual que é o seu nome, a idade, onde você vive? Meu nome é Silvana, né? Tô na idade de 37 anos e me resido em São João del Rei. Sim. E como que você, Silvana, se identifica racialmente? Sou negra. E quantos filhos você tem? Qual que é a idade deles? Poderia contar pra gente? Sim, eu tenho apenas um filho de 16 anos, Sim, e qual que é o nome dele? Marcos Felipe. Interessante. Sobre maternidade, como foi sua experiência em se tornar mãe? Sim, eu acho que para todas as mães, né, de primeira instância, é lógico que a gente fica encantada, né? Como ser mãe, né, ver, né, uma criança gerando dentro da gente, né, uma responsabilidade Sim, muito grande. Porém, é uma alegria também, né? Uma alegria muito grande, que é para a vida toda, né? sim, com certeza. E durante essa experiência, em que momento você percebeu que criaria seu filho sozinha? Sim, quando, né, a gente percebe, eu tive uma criação, né? Vim de uma mãe com 10 filhos, uma situação mais difícil, né, financeiramente, e hoje com mais, né, recursos, eu pensando mais no meu filho, questão de ter estudos, que hoje tem condições disso. Então, por esses motivos também de ter estudo, ter uma condição financeira boa, ter ele mais estável, eu preferi realmente, né, criar ele só, que seria melhor para ele, vendo que seria melhor para ele também, né? Lógico. Sim, compreendo. E quais que são os desafios específicos de ser uma mãe negra solo? Aí é muito complicado. Muito complicado. A gente não foi tão difícil de conseguir uma vaga numa creche, mas às vezes os filhos da gente podem sofrer, pelo tom de pele mesmo, negro, o povo, né, tem essa parte do racismo. E a gente mesmo, às vezes, afasta de levar em alguns ambientes que a gente gostaria de levar e tem condições de levar, mas não leva pensando que já vai sofrer um racismo, né? Já pensando no possível racismo, a gente deixa de ir em alguns lugares que, né, a gente não teve condição de frequentar quando criança, mas tem condição de fornecer para eles. Sim. E você sente que é tratada diferente por ser uma mãe negra solo? Sim, a sociedade às vezes julga, né? Julga. Hoje em dia nem tanto por, né, já conseguir às vezes ser mais visível, né, uma questão financeira, mudar de profissões, né, porque hoje em dia, para a gente que é negra, a gente consegue alcançar outras profissões, mas mesmo assim ainda tem, né, as suas dificuldades e limitações aí, que não são aceitas pelo público. Sim. Aproveitando esse assunto já em pauta, né? Vamos falar um pouquinho sobre vivência, racismo e Sim. representatividade, né? Você estava falando sobre a questão de, às vezes, não levar seu filho ou ir com seu filho em um lugar já pensando em sofrer racismo. Já viveu alguma situação de racismo? Tanto com o seu filho ou você só? Sim, com filho não. Especificamente eu acho que eu nunca vivi, não me lembro agora, não me recordo, mas eu creio que não, assim, tão diretamente, né? Porque às vezes acontece coisas que alguém vê e a gente não vê, né? Mas quase comigo mesmo sim. Às vezes na minha profissão mesmo, né, de cabeleireira, né, muitas pessoas pagariam um valor maior se fosse com uma pessoa de pele clara, e quando é com a gente, o valor ainda é bem abaixo e a pessoa ainda questiona, tem a liberdade de questionar, né? E eu creio que às vezes seja por isso. A gente percebe que tem uma diferença de tratamento, né? Na questão de trabalho mesmo, lidando com algumas pessoas. Sim, e sem identificar a pessoa, tem algum caso específico que você gostaria de estar falando? Sim, tem um caso de uma cliente que veio, né, arruma o cabelo e de repente questiona sobre o lugar que foi fazer um outro procedimento, né, de beleza e vem falando do salão que lá é todo chique, que é todo isso, que lá serve tipo um cappuccino, alguma coisa, né, e às vezes questionando, às vezes lugar, porque às vezes não fala diretamente da cor, né, da pele, mas fala do lugar onde a gente vive, que a maioria das pessoas de pele negra vive numa periferia, vive nos bairros mais afastados. Então, às vezes, questiona o lugar que a gente trabalha também. Aí a gente percebe isso visivelmente nos clientes,
né, em algumas, né, que vem questionando, acha que o lugar chique, de aparência chique, e existe pessoas claras, pode cobrar 3, 4 vezes mais o valor que a gente cobra. E pra gente, às vezes, chega como moeda de troca, quer trocar roupas, quer trocar alguma coisa, e às vezes não querem tirar o dinheiro pra te pagar. E isso é complicado. Sim. E o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre mães negras? Eu gostaria de entender que, assim, que as pessoas entendessem, que é o que eu também procuro entender. Que a gente vai ter, sim, uma limitação que não depende da gente, né? Que a gente faz o possível, mas as pessoas estão ali tentando nos parar, mas que devemos sim, permanecer fortes e firmes, porque somos muitas guerreiras, estamos aí criando, formando nossos filhos, né? Ainda que às vezes não tivemos oportunidade de formar numa faculdade ainda, porque ainda tem tempo, mas nossos filhos, a gente saber que a gente pode trabalhar e dar condições a ele, é uma coisa muito tranquila, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que realmente permanecer, insistir, né? Nessa coisa de contra o preconceito mesmo, né? Sim. Você sente que seu filho enfrenta preconceito? Se sim, como que você lida com isso? Olha, eu nunca vi nenhuma situação e ele também nunca me questionou nenhuma situação, né? Se aconteceu, ele não me questionou nenhuma situação que ele viveu. Assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre força, amor e foco. Sim. O que dá força nos dias difíceis? Saber que eu cheguei até aqui, onde que há uns anos atrás eu jamais poderia imaginar que eu chegaria. Isso dá força para continuar e saber que posso chegar ainda muito mais e meu filho também chegar muito mais, né? Então, isso aí é o que dá força. E qual sua maior alegria como mãe? A maior alegria como mãe é ver que tá aí meu filho hoje em dia, ali, com 16 anos, um rapaz com muita saúde, inteligente, muito amoroso, saber que eu criei ele bem e ele aderiu bem à minha criação. Isso aí é minha alegria. Com certeza um grande orgulho para a mãe, Com né? certeza. E como que você imagina o futuro do seu filho? Olha, realmente a gente imagina muita coisa, né? Com Mas certeza. só coisas boas, com certeza, né? Então, sei lá, eu imaginei ele crescendo na profissão que ele quer, porque hoje, né, as oportunidades são amplas. Então, eu imagino ele tendo essa qualidade de vida boa que ele tem. Imagino que ainda, igual a gente fala aí do preconceito, muitas pessoas são obrigadas realmente a se calar, ainda que tenham preconceito, se calar. E com isso, eu acredito que ele vai avançar muito mais em como outras pessoas, né? E para a gente poder finalizar, que mensagem deixaria para outras mães negras que estão na mesma luta que você? Não desista. Não desista nunca, nunca abaixe a cabeça, entendeu? O racismo, né, não é nosso, não é nós, né, que criamos o racismo. Então nós não deveremos parar, né, por causa dos outros, por causa do preconceito e racismo dos outros. Então a gente deve sempre seguir em frente. Sim. E muito obrigada pela sua Por participação. nada.